Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar, então, um pouco sobre a questão da incorporação do conhecimento científico às políticas públicas. Então, como funciona isso? Tá, beleza. Tá. Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem que entender é por que as pessoas divergem na hora de desenhar políticas públicas, quaisquer que sejam, mas em particular para a primeira infância. Certo? Então, existem basicamente 4 razões pelas quais nem todo mundo nessa sala vai concordar sobre quais são a melhor política pública para a primeira infância. A primeira, e super válida, é que a gente pode ter diferenças sobre os objetivos coletivos que se colocam para a sociedade. A gente pode ter diferenças sobre quais devam ser os objetivos últimos de uma política de primeira infância. Quer dizer, nós dois podemos estar pensando no interesse coletivo, mas ter uma visão diferente do que a gente acha que o coletivo quer. Tá certo? Então, nesse sentido, é quase que uma diferença política, é quase que uma diferença ideológica. Quer dizer, é uma questão de o que a gente acredita que a sociedade brasileira quer alcançar na sua política de primeira infância. Algumas pessoas podem dar muito mais atenção, por exemplo, à redução da desigualdade, enquanto que outras podem dar muito mais atenção a uma promoção mais rápida do desenvolvimento infantil, mesmo que isso carregue, mesmo que essa movimentação mais rápida seja com maior nível de desigualdade. Então, uma das razões pelas quais nós podemos divergir na medida em que nós temos, na verdade, visões de futuro diferentes. Em certo sentido, a ciência ajuda pouco em resolver essa diferença, porque essa é uma diferença mais de visão de futuro. Em segundo lugar, evidentemente que alguns grupos defendem interesses particulares. Então, é perfeitamente legítimo que funcionários que trabalham em creches defendam seus próprios interesses, que não necessariamente são os interesses da política pública de primeira infância. Em certo momento, eles podem defender os interesses da política pública de primeira infância, mas, obviamente, eles podem estar defendendo seus interesses próprios de uma maneira perfeitamente válida. Tá certo? Então, como existem diferentes grupos de interesse, é natural que exista diferença de opinião. Então, a diferença de opinião mais clássica, no caso da primeira infância, é a diferença entre creche como um instrumento para promover o desenvolvimento infantil e creche como um instrumento para promover a igualdade de gênero. Ninguém tem a menor dúvida de que creche como um instrumento para promover a igualdade de gênero, deveria ser oferecido universalmente para todas as crianças brasileiras, de tal maneira que todas as mulheres que quisessem trabalhar, pudessem trabalhar com tranquilidade. No entanto, como uma política de desenvolvimento infantil, pode ser que creche em tempo integral para todas as crianças brasileiras não seja a prioridade. Pode ser que seja muito mais prioritário você ter uma combinação onde você envolve tanto a família quanto o Estado na promoção desse desenvolvimento, que não vai levar necessariamente a uma creche de tempo integral. Então, esse é um caso típico onde a diferença de opinião tem, às vezes, a ver com quais os interesses que você está defendendo. E, nesse caso, também, a ciência tem pouco a dizer de como resolver esse conflito. Então, as duas primeiras têm a ver que, se você vai desenhar uma política pública, se dois grupos veem objetivos diferentes, é totalmente esperado que ele vai chegar a desenhos para a política completamente diferentes. Se você quer uma política de igualdade de gênero, você vai querer uma creche de tempo integral.
se você quer desenvolvimento infantil para todos com o menor grau de desigualdade possível, provavelmente você vai chegar numa política parecida com a política que tem em Monte Rei, onde os familiares vão com as crianças a um local 2 vezes por semana e passam lá um certo tempo, e isso é alguma coisa que você, se são 2 manhãs, você poderia facilmente multiplicar o acesso que nós temos hoje a creches por 5, dado que a cobertura hoje é 20%, desconsiderado a posição espacial dessas creches, daria para atender todas as crianças brasileiras. Então, todas as crianças brasileiras têm a oportunidade hoje, ou pelo menos teriam o espaço hoje, de passar 2 manhãs ou 2 tardes por semana, acompanhado dos seus familiares, em alguma instituição. Obviamente que isso não seria o que hoje a gente define como creche, e, obviamente, seria uma política completamente diferente se você quiser pensar na questão da igualdade de gênero. Bom, a segunda questão, e aí a ciência é fundamental, é no desconhecimento da evidência e do conhecimento científico. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão discutindo, elas têm o mesmo objetivo, elas querem alcançar a mesma coisa e elas continuam discutindo porque elas têm conhecimento incompleto sobre evidência científica, evidência empírica e o conhecimento científico. Então, o grande objetivo da ciência, na verdade, é fazer com que pessoas que tenham o mesmo objetivo parem de discutir. Porque aí, na verdade, quem vai responder se nós dois temos o mesmo objetivo, o conhecimento científico vai dizer para a gente qual a melhor maneira de alcançar esse objetivo. Tá certo? O que acontece na prática, e sempre acontece isso, quer dizer, a gente consegue, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente consegue facilmente decolar um Airbus, mesmo de Congonhas, e pousar ele no Rio de Janeiro, praticamente sem piloto. Quer dizer, na verdade, a gente pode aposentar o piloto e eletronicamente decolar e pousar ele lá. A gente tem conhecimento científico suficiente para realizar essa tarefa. Tá certo? É capaz de a gente conseguir... O Brasil ainda não conseguiu botar nada no espaço, mas vários países já conseguiram botar coisas no espaço e ir até Marte e aterrissar em Marte e sair andando em Marte. Mas nós não conseguimos ainda, cientificamente, sintetizar uma creche ideal. Nós não conseguimos desenhar cientificamente, nós não temos o conhecimento científico suficiente para dizer que uma creche tem que ser assim, e de manhã, na segunda-feira, as crianças têm que fazer isso, e na terça-feira isso, e na hora do almoço isso, e às 3 horas da tarde aquilo. Ou seja, nós não temos conhecimento científico suficiente para sintetizar a atenção à primeira infância. Nós temos muito conhecimento científico que diz linhas do que temos que fazer. Isso entra exatamente nessa última razão para diferenças, que são diferenças na interpretação subjetiva dos fatos e da evidência empírica. Ou seja, toda evidência que a gente tem, por exemplo, sobre visitas domiciliares, elas permitem dupla interpretação. Tá certo? Eu vou falar um pouco sobre essas possíveis interpretações. Então, essas interpretações da evidência científica existente dá margem a divergências. A importância da ciência é avançar o máximo possível de tal maneira a acabar com as possibilidades da interpretação. Ou seja, na verdade, você vai avançando e você vai demonstrando empiricamente certos fatos, de tal maneira que possíveis interpretações acabam sendo, uma se demonstra verdadeira e a outra se demonstra falsa, e aí o número de decisões que você tem que tomar com base na tua intuição vão diminuindo, tá certo? Mas é verdade que nenhuma política pública, com o estado que existe hoje das ciências sociais, nenhuma política pública consegue ser sintetizada pelo computador puramente com base em conhecimento científico. Quer dizer, o conhecimento científico ele coloca restrições e baliza o que você pode fazer como uma boa política pública, mas ainda te dá uma margem de manobra
muito grande para quem está desenhando a política pública de exercer sua própria intuição e optar por A e por B. E o objetivo da ciência é reduzir essa margem de manobra que, na verdade, ela só existe porque a gente tem conhecimento limitado. Tá? Isso só quer dizer que o poder da ciência hoje para definir a política pública, a gente tem que reconhecer que ainda é bastante limitado. Tá? E em que tipo de conhecimento científico é importante para quem vai desenhar a política pública? A primeira questão fundamental, e isso para a primeira infância é muito importante, que eu acho que a gente gastou muita atenção com isso, é a gente demonstrar, é uma questão de advocacy, é a gente demonstrar a relevância da questão. Ou seja, muito da pesquisa científica sobre a primeira infância é para demonstrar que se nós não dermos uma atenção adequada na primeira infância, isso terá graves consequências futuras. Ora, isso é muito importante, mas isso está absolutamente longe de dizer como desenhar a política pública. Isso só quer dizer o seguinte: eu preciso de uma política pública, porque essa questão é absolutamente fundamental. Então, a neurociência ela é muito importante. Ela mostra para a gente que não dar atenção na primeira infância terá graves consequências. Mas ela não diz exatamente para a gente o que temos que fazer então. Tá certo? Então, a ciência básica que mostra para a gente que a atenção à primeira infância é fundamental, é essencial, para que todos estejamos preocupados com a atenção na primeira infância. Mas aí só começou a brincadeira. O segundo ponto fundamental é a divisão de responsabilidade. Quem deve fazer o quê? Ok, as crianças pequenas precisam de muita atenção. Quem deve dar essa atenção? O Estado, a família, em que divisão, com que responsabilidade, quem faz o quê? Aí a ciência começa a ficar um pouco mais vaga. Tá certo? A gente precisa saber qual porque tem pessoas interpretando a evidência de que a atenção na primeira infância é muito importante de maneiras completamente diferentes. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, a atenção na primeira infância é tão importante que não podemos deixar a família ser responsável por isso. Ela é tão importante para a criança que nós temos que colocá-la numa creche de 12 horas por dia e prover todas as atenções do mundo e etc. Tem um conjunto de pais que não cuidam direito das crianças, e se a gente deixar alguns pais cuidarem muito bem das crianças e outros cuidarem mal, a gente vai gerar muita desigualdade. Logo, a solução é uma de intervenção extremamente pesada do Estado na atenção da primeira infância. Tem uma outra interpretação que é radicalmente diferente, que diz o seguinte: olha, isso quer dizer que as famílias têm um papel absurdo em dar atenção à primeira infância. A família é a principal responsável. E o que o Estado tem que fazer é dar todos os recursos para que a família consiga dar a atenção que ela tem que dar à primeira infância. E, portanto, a função do Estado é dar à família melhores condições de habitação, garantir que a mãe está bem educada, garantir que aquela família tem um nível de renda adequado, e isso permeia a visita domiciliar. Porque, num caso, a visita domiciliar vai ser voltada para estimular e interagir diretamente com a criança. Vai chegar basicamente na casa, radicalizando, chegar: pai, mãe, chega para o lado, eu cheguei, me dá a criança que eu vou estimulá-la e interagir com ela. Tá certo? Ou seja, num caso radical, eu vou direto na criança. Num outro caso radical, eu vou chegar na casa, eu não quero nem saber se a criança está lá. Eu falo: pai, mãe, vem aqui que eu vou conversar com vocês. Olha, vocês têm que fazer isso para dar atenção à sua criança. Eu posso até usar a criança para exemplificar, mas a minha ideia é, na verdade, passar a informação para os pais, porque eles é que vão passar aquele estímulo e aquela interação para a criança. Eu posso exemplificar junto com a criança, mas num caso, a família é o intermediário. O Estado vai dotar a família com a informação e com os recursos para eles promoverem desenvolvimento. No outro caso, eu estou substituindo a família. Tá certo? Então, é fundamental que o conhecimento científico diga para a gente quem
deve ser responsável pelo quê? Porque se a gente não definir quem é responsável pelo quê, não tem como você definir uma política pública de atenção à primeira infância. Tá certo? Qual o papel de cada ator, qual o papel da saúde, da educação, da assistência, do conselho tutelar, tudo isso tem que ser definido. Isso tem de ser definido, em certo sentido, cientificamente falando. Tá? Esse é um passo que tem a ver com pesquisa muito mais aplicada do que aquela pesquisa que mostra para a gente exatamente como o cérebro das crianças é afetado por um tipo de tratamento ou outro tipo de tratamento. Tá certo? Eu tenho que discutir quem vai dar o tipo de tratamento A ou B. A outra questão é onde aquela ação deve ser realizada. Eu devo trazer o agente à casa ou devo levar a criança ao agente? Tá certo? Então, qual o local? Que tipo de ação ela deve ser realizada em casa? Que tipo de ação ela deve ser realizada de uma maneira coletiva? Obviamente, se eu quero socializar as crianças, eu tenho que levá-la a algum lugar para socializar com as outras. Mas certas coisas eu posso fazer em casa, certas coisas eu tenho que fazer fora de casa. Então, eu preciso saber, cientificamente falando, onde é o melhor local para realizar essas ações. Em quarto lugar, eu tenho que saber, bom, eu já tenho quais são as ações, eu já sei aonde elas vão ser realizadas e eu já sei por quem elas serão realizadas. Agora, eu tenho que desenhar a ação, tá certo? Então, se eu vou ter um programa de interação e de estímulo à criança, eu tenho que desenhar exatamente como essa ação tem que ser feita. E isso, de novo, eu preciso de muita evidência científica para saber como ela tem que ser feita. Tá? E nós estamos longe da ciência poder dizer para a gente exatamente como essa interação tem que ser feita. Ela dá linhas gerais, diz mais ou menos como tem que ser feita, mas ela tem, hoje em dia, ainda que ser preenchido muito com a intuição e o bom senso de quem vai realizar essas ações. E, em último lugar, a ciência, e isso é muito importante, tem que dizer para a gente como essas políticas públicas e como a ação das famílias, em conjunto, deve ser avaliada e monitorada. Ou seja, como que eu vou saber se uma criança está se desenvolvendo adequadamente ou não? Ou seja, o conhecimento científico vai dizer para a gente como que a política pública e a ação das famílias tem que ser monitorada, que metas que eu posso estabelecer. Para eu estabelecer metas, eu preciso de métricas, eu preciso de parâmetros, eu preciso de formas de medir o desenvolvimento da criança. Tá certo? Eu preciso medir o resultado de todas as minhas ações públicas. Então, eu tenho que ser capaz de criar instrumentos, e daí a ciência é muito importante e tem sido muito rica nisso, em gerar instrumentos que me permitam avaliar e monitorar o desenvolvimento. Bom, quanto tempo eu tenho aí, né? Ainda? Você sabe? Eu tenho 12. Tá. Então, eu vou tentar agora passar bem rápido, quer dizer, o que eu queria mostrar para vocês, nesses 2 slides, que eu acho que é o ponto fundamental, é tentar mostrar que, primeiro, a ciência ela é muito importante no desenho da primeira infância, mas ela só vai ser útil se todos nós estivermos de acordo com que objetivos queremos alcançar. Né? E, em qualquer momento do tempo, tem sido um desafio para as políticas públicas, e nenhuma política pública, em nenhuma área, nem na área da saúde, tem conseguido ser desenhada puramente com base em evidência científica. Né? Mas, na saúde, a evidência científica tem sido mais sólida e você desenha com mais precisão intervenções, mas nas outras áreas, em particular na educação, isso é menos dessa forma. E, em segundo lugar, dizer para vocês de que, embora a gente tenha hoje conhecimento super sólido
da importância da atenção na primeira infância, nós temos conhecimento muito menos sólido sobre exatamente como dar essa atenção, porque a gente tem muito menos conhecimento científico de qual é a melhor distribuição de responsabilidade, qual é o local ideal e exatamente como a gente desenha cada uma dessas ações no detalhe. Bom, então eu queria rapidamente, quer dizer, eu ia mostrar aqui como que a evidência empírica tem sido utilizada, né? Então, por exemplo, no desenho de toda a política brasileira de atenção à primeira infância, foi muito importante reconhecer que a primeira infância, que a atenção à primeira infância é importante por 6 razões, tá certo? Isso são resultados científicos que, na verdade, tiveram um impacto enorme sobre o desenho da política de primeira infância. A primeira coisa é a elevada sensibilidade a estímulos, quer dizer, o que a gente percebe e o que cientificamente está demonstrado e que teve impacto sobre o desenho da política pública é de que a primeira infância responde com muita rapidez a qualquer tipo de atenção. Quer dizer, se você gastar um pequeno esforço para dar uma atenção a uma criança, você vai ter uma resposta mais rápida e de maior intensidade, provavelmente, do que se você fizer o mesmo esforço com um jovem, ou com um idoso, ou com um trabalhador adulto. Tá certo? Então, a sensação que tem é de que é muito mais eficaz você ter um programa de atenção à primeira infância, porque, pelo mesmo esforço, você tem um impacto maior. Tá certo? O que a gente costuma dizer é que é muito mais fácil você arrancar um sorriso de uma criança do que você arrancar um sorriso de um adolescente, de um jovem, ou de um trabalhador, ou de um idoso, porque ela responde mais rápido. Tá certo? Isso quer dizer que você tem que mais eficaz atuar nesse nível. A outra coisa é que, obviamente, que se esse sorriso não tem nenhum impacto de longo prazo, tudo bem, é mais rápido, mas mais volátil, não serve para muita coisa, você teve muito impacto imediato, mas e daí? Mas a questão que aí a neurociência e outras ciências são tão importantes é mostrar que esse pequeno sorriso não só teve aquele impacto instantâneo, mas teve impacto sobre as sinapses e vai ter impacto de longo prazo. E isso é fundamental, mostrar que não só esse impacto ele é intenso, mas ele é duradouro, ele tem consequências de longo prazo. E a outra questão é que, como ele tem consequências de longo prazo e ele é feito muito cedo na vida daquela criança, ele vai ter uma duração muito grande. Tá certo? Então, evidentemente que, para um investimento, importa o tamanho do impacto, importa se aquele impacto é duradouro, mas importa duradouro por quanto tempo. E o fato de você estar investindo na primeira infância quer dizer que ele vai durar 80 anos. Se você fizer o mesmo investimento, com o mesmo impacto, com a mesma durabilidade, com alguém de 70 anos, vai durar 10 anos. Com alguém de 0 ano, vai durar 80 anos. E, portanto, é um investimento que vai ter uma eficácia maior. E o quarto item, que está muito relacionado à pesquisa do professor Heckman, do Flávio, e etc., é a questão da complementaridade. Não só esse investimento tem um impacto grande hoje, mas como ele aumenta o impacto de todos os outros investimentos que você for fazer mais tarde. Então, a questão é que vai ser mais fácil alfabetizar essa criança, vai ser mais fácil que essa criança, durante a juventude, adote um trajeto de vida, uma trajetória mais promissora, mais segura, mais produtiva. Então, não só você tem mais impacto hoje, mas você vai ter mais impacto em você melhorar a eficácia das outras políticas públicas. Então, é um investimento que não só tem um retorno em si, mas tem um retorno de melhorar o investimento de todas as outras políticas públicas. A outra coisa tem a ver com equidade. Quer dizer,
O investimento na primeira infância é uma forma sensacional de você reduzir desigualdade. Se você nivelar e todas as crianças tiverem o mesmo ponto de partida, você vai estar eliminando muito da desigualdade que você vai ter no país. E, em último lugar, que também o professor Heckmann chama muita atenção, é um dos poucos momentos que você não tem conflito entre equidade e eficácia. Quando você vai, mais tarde, escolher quem vai ser o médico, quem vai ser o aluno que vai entrar na escola de medicina da Universidade de São Paulo, você vai, obviamente, fazer um juízo de quem está mais preparado para isso, e provavelmente quem vai estar mais preparado vai ser alguém que veio de uma família mais rica. Mas, naquele momento, você vai dizer, o que eu vou fazer? Tudo bem, as pessoas que estão mais preparadas vieram de família mais rica, mas eu vou botar na escola de medicina alguém que não está tão preparado e veio de uma família pobre? Eu posso fazer isso, mas se eu fizer isso, eu obviamente vou estar sacrificando alguma eficácia, porque pode ser que eu não vá produzir médicos tão bons com aquele recurso que eu estou alocando. Ou seja, na hora que você faz um exame e você tenta ser meritocrático mais tarde, você acaba violando alguma coisa de igualdade de oportunidade, porque os mais pobres não vão estar igualmente preparados. Então, por todas essas razões científicas, hoje bem documentadas, a atenção à primeira infância é fundamental. Eu vou passar aqui rapidamente para falar sobre alguns desafios fundamentais que vêm do conhecimento científico. Esse gráfico, por exemplo, que estava por aí no Brasil por muito tempo, teve um impacto enorme sobre a definição da política de primeira infância brasileira. Quer dizer, esse gráfico ele mostra qual é o grau de pobreza no Brasil por faixa etária. Então, ele vai de 0 a 75 anos aí no eixo X, e no eixo Y é o grau de extrema pobreza. Usando a linha que foi usada aí, a média nacional é em torno de 8%, ou seja, 8% da população brasileira seria extremamente pobre. O que esse gráfico mostra é que, entre as crianças de 0 a 6 anos, o grau de extrema pobreza é o dobro. Quer dizer, então, no dia que a presidente olhou esse mesmo gráfico que eu estou mostrando para vocês, foi mais ou menos no dia que ela decidiu que o Brasil sem miséria, o Brasil carinhoso teria um componente de transferência de renda especial para as crianças de 0 a 6 anos, para acabar com esse calombo que a gente tem nessa distribuição de renda. Tá? Então, isso é uma evidência científica com um claro impacto sobre a política pública. Vou mostrar um outro gráfico fundamental para a política pública. Esse gráfico ele mostra o seguinte: a cobertura de creche no Brasil, em 2009, era perto de 20%. Né? Hoje é um pouco mais do que 20% das crianças estão em creche. O grande problema não é você ter um país onde 20% das crianças estão em creche. Porque se 20% das crianças estão em creche, os 20% que estão em creche foram aquelas das mães pobres que trabalham, nós teríamos um país bastante resolvido, porque mães pobres que trabalham não são 20% da população brasileira. Então, daria para, na verdade, botar em creche todas as crianças de mães pobres que trabalham. O que esse gráfico mostra é o seguinte: passeando pela distribuição de renda brasileira, como que anda a cobertura de creche. Então, você percebe o seguinte, que abaixo da média, essa linha só cruza a média lá na posição 60 e pouco. O que quer dizer isso? Os 60% mais pobres do Brasil têm menos acesso à creche do que a média. Então, a questão mais problemática no Brasil é que creche no Brasil não só cobre 1/5, mas cobre muito das mães mais ricas e não das mães mais pobres, que por uma questão de inclusão produtiva mais precisariam de creche para poder trabalhar e reduzir a pobreza no país. Então, também olhando para esse gráfico, foi que surge no Brasil carinhoso uma proposta de você, obviamente que o governo federal não poderia dizer para o município: você tem que dar prioridade nas suas creches para os filhos de mães pobres.
tá certo? Ele não poderia impor isso ao município, mas ele está impondo isso, ele está dando um incentivo, ele está dizendo, olha, cada criança pobre que você botar numa creche, eu vou te dar 50% a mais de recursos, eu, governo federal. Então, se você botar uma criança qualquer na creche, você ganha R$2.000. É 2.000 não sei quanto, mas vamos dizer R$2.000. Se você botar qualquer criança na creche, você ganha R$2.000 do Fundeb. Ok. Mas se você botar uma criança pobre na creche, eu vou te dar mais R$1.000. Para cada criança pobre, para cada criança pobre, qualquer município brasileiro colocar numa creche, ele ganha R$1.000 por criança. Isso é uma tentativa de reverter essa linha. E essa é uma demonstração de como uma evidência empírica tão simples consegue ter um impacto tão profundo sobre o desenho de políticas públicas. Para a tela embaixo. Bom, eu queria só passar, então, rapidamente sobre quais são os grandes desafios hoje para a política de primeira infância. O primeiro desafio é a integração. É promover uma integração das políticas que nós temos. O segundo grande desafio é que não adianta a gente integrar e dar um atendimento padronizado para as crianças, porque cada criança é uma criança, cada criança precisa de um atendimento individualizado. Então, você tem que integrar, mas você tem que tratar cada criança com a sua individualidade e não só dar a cada criança um atendimento, juntar para aquela criança e fazer o plano de atendimento daquela criança específico, mas o serviço que é dado para aquela criança tem que ser adequado às necessidades daquela criança. Tá certo? Então, você tem que ter serviços heterogêneos para uma população heterogênea que vai precisar de um atendimento heterogêneo. Tá certo? E isso tem que ser dado de uma maneira integrada. A terceira questão fundamental é que a gente tem que alterar um pouco o nosso padrão de como a gente dá atenção à primeira infância e sair um pouco da preocupação fundamental com proteção, defesa, prevenção, que é evitar que a criança tenha direitos fundamentais violados e partir para uma visão mais positiva, que é muito clara na política canadense, por exemplo, de atenção à primeira infância, que é dar uma ênfase crescente a dar oportunidades, condições para as crianças aproveitarem oportunidades, informação, orientação, estímulos e incentivos. O que a gente quer é que cada criança não só seja protegida de tal maneira que ela não tenha direitos básicos violados, mas que cada criança possa se desenvolver plenamente, de tal maneira que ela possa alcançar e ter a vida da sua escolha e que ela possa realizar os sonhos que ela escolher realizar. Para isso, ela precisa desenvolver todo o seu potencial. Esse seria o nosso quarto desafio. Não sei porquê. Quê? O terceiro desafio. Tá, eu volto. Mas o quinto desafio é monitorar. Quer dizer, monitorar é preciso, e aí o Canadá fez uma força-tarefa chamada Early Years Task Force, e a conclusão dessa comissão é de que, dado que o Canadá é um signatário da Convenção dos Direitos da Criança, que para ele cumprir com com o que ele é signatário, ele precisa um sistema que monitore o resultado de cada criança. Tá certo? Se eu conseguisse... Bom, mas só para terminar, dizer o seguinte, o terceiro grande desafio é a gente saber onde realizar a atenção à primeira infância. É resolver a questão do atendimento domiciliar ou não e entender se esse atendimento domiciliar ou não é para dar atenção à criança ou para dar atenção aos pais.
Quer dizer, o grande desafio é saber se essa visita domiciliar, tipo PIM, o objetivo dela é dar a atenção à criança e, portanto, em certo sentido, substituir a família, ou se a função é ir na família para dar informação aos pais de como dar atenção à criança, e, na verdade, você vai exemplificar com a criança presente, e, na verdade, o resultado do PIM vai depender do pai realizar essas atividades depois, quando você for embora. Então, eu acho que o terceiro grande desafio é saber como que as visitas domiciliares se encaixam em todo o programa de atenção à primeira infância. Obrigado.